Muito bem, pessoal, estamos ao vivo e a cores, dia 20 de abril, 19 horas, com um professor para um doutor, por uma pessoa que eu admiro bastante. Isso sim, olha que coisa espetacular aqui, fechar essa trilogia com nada mais, nada menos do que o professor Arthur Vieira de Moraes, que sem dúvida nenhuma é das pessoas mais queridas nesse universo aí de fundos imobiliários, que eu tenho a honra de receber aqui no meu canal. Fiz com o Bassi, fiz com o Colombo, e hoje fecha essa trilogia com o Arthur Vieira de Moraes. Amanhã não vai ter live, que é feriado. Na quarta-feira eu recebo o Su, que é o mestre dos derivativos, tem muita coisa para aprender. O Arthur já me falou aqui que ele é realmente um fenômeno, então fica aí para vocês. Olha, eu estou olhando no chat aqui, o que tem de amigo aqui, viu, Arthur? Olha só. O Gilber, o Jean Tozeto, que foi editor do meu livro, o Wagner Mancini, que eu quero deixar aqui um abraço para ele, para a Kátia, para a Yasmin. Nós estivemos na casa dele comendo uma pizza, lembra, Arthur? Sim, opa. Então, comemos uma pizza na casa do Wagner, e é isso aí. O Wagner esteve aqui em casa também agora em dezembro, é uma pessoa muito bem querida, uma pessoa de um coração enorme também, faz parte do GRIF, que é um dos maiores grupos qualificados de investidores. Arthur, seja bem-vindo. Quanto assunto nós temos aqui para conhecer um pouquinho mais dessa crise, hein? Pois é, sempre aprendendo, né? A crise, todo mundo conhece Aquarela, né? Aquela música que o Toquinho traduziu para o português, e tem os versos são todos bonitos, e tem uma parte que fala assim, o futuro, ele chega sem perguntar, né? Daqui a pouco eu lembro de cabeça, mas não tem hora, nem tem pressa, ele chega e muda, pum! A crise é assim também, a crise ela não pergunta, posso chegar agora? Você prefere que seja semana que vem? Ela não pergunta, ela vem, pau, te atropela. E escancar algumas obviedades, né? Que preço importa, que diversificação importa, que renda fixa não morreu nem nunca morrerá. Escancara obviedades, mas também desafia algumas certezas, né? Algumas premissas que a gente tinha, porque ela chega ensinando coisas novas, né? As premissas são colocadas em xeque, né? O real valor de tudo é colocado em xeque, né, Arthur? A maioria das premissas se mantém, né? Passa pelas crises, mas sempre tem um componente ou outro diferente de uma crise e que acaba deixando mais um aprendizado ou derrubando uma convicção, né? Parabéns, é isso aí, Arthur. Por isso que a gente fala que professor é quem mais aprende. E eu, nessas lives aqui, tenho aprendido muito nessa crise, que estudar crise, ler alguma coisa sobre 29, ler alguma coisa sobre 2008, é uma coisa. Vivenciar uma crise tão profunda e tão atípica como essa é outra. Então, acho que muitos aprendizados nós tiramos disso aqui, né? Vamos tirar ainda. Sim. Por isso que a experiência é um negócio super importante, né, Baroni? Quando a gente vai ganhando experiência, vai ganhando idade, mas principalmente quando a gente tem oportunidade de falar com os mais velhos, por mais que a crise seja diferente do ponto de vista do lockdown, há outras crises, né, quem já viveu consegue fazer uma analogia com uma crise dessa, com uma crise de 1970 e tal. Experiência é um negócio muito importante. E a gente está vivendo, né, experimentando uma das crises que vai ser, assim, está sendo uma das mais severas que a gente já viu, só esperamos que a diferença dela é que tem uma recuperação mais rápida do que as outras. Mas está sendo muito severo e começou sem parecer, né? Eu sou um dos que, se procurar vídeo meu aí de 1 mês e meio atrás, falando, não, isso vai ser nada, vai passar rapidinho, não vai ter nada demais, daqui a pouco tá todo mundo no shopping, tudo de novo. Eu continuo achando isso, só que a ideia que ia ser rápido não ia ser nada demais, obviamente eu já mudei, né? Não está sendo, tá sendo uma baita de uma crise, impactos muito grandes, e já está demorando bastante. É isso aí. E eu acho que foi o Rafael que até colocou. Eu achei que fosse a mesma pessoa, né, Arthur? Quantas vezes o pessoal confundiu nós dois, né? Sempre. É a coisa mais comum do mundo. Professor versus professor, na verdade, é um professor versus um quase doutor aí, praticamente. O Arthur é professor de todos nós, e é para isso que eu trouxe ele aqui, para aprender um pouquinho mais. Vou fazer perguntas provocativas para o Arthur, vou deixar cada vez mais ele incomodado com as perguntas, porque do lado de lá, quem está nos ouvindo é que realmente vai aprender de verdade. E eu vou aproveitar uma carona e vou aprender junto. Então, Arthur, já quero chegar chegando com você. Manda ver. Você é um grande defensor de valor patrimonial.
Sim. Será que o professor Arthur não está errado? Será que isso não é um viés de ancoragem? Será que esse valor patrimonial é conversa fiada, Arthur? Não acho que seja conversa fiada e nem que seja o grande bastião das coisas, né? Não é assim, só o valor patrimonial que interessa para a análise. Mas quando eu compro cota de um fundo imobiliário, eu comprei a menor parte de um patrimônio. Qual é a referência que eu tenho desse patrimônio? É o valor patrimonial. Ela é perfeita? Não é perfeita e merece ajustes para cada segmento de fundo imobiliário que a gente, não é exatamente para cada segmento, mas para muitos segmentos diferentes, tem que olhar diferente para o valor patrimonial. Mas é evidente que é um número que não cai do céu, cai de uma avaliação, de um trabalho sério, de um profissional avaliador, e que vale a pena a gente ter como base, não exatamente como âncora, mas como base. E aí, estudando um pouco mais, entendendo a diferença entre segmentos, a gente pode até explorar um pouco disso, você vai ver aonde dá mais relevância ou menos relevância, aonde descontar, mas não tem a menor dúvida de que num fundo imobiliário o valor patrimonial é um negócio muito importante. Por que que não é nas ações? Por que que não é para Vale, para qualquer companhia aberta listada em bolsa que você imagine? Porque no mercado de ações, o que importa é a capacidade daquela empresa gerar caixa, né, e desse caixa virar lucro para chegar no seu bolso. Pô, Arthur, em fundo imobiliário não é a mesma coisa, não é o lucro que chega no meu bolso em rendimentos? Sim, acontece que, com exceção de um shopping, em que quanto mais o shopping vender, mais lucro vai ter o fundo imobiliário, todo o resto, o fluxo tende a ser estático. Então vamos lá, eu tenho um fundo que tem um galpão de logística alugado para a Magazine Luiza, e um outro fundo tem 10 shoppings, e nos 10 shoppings tem lojas da Magazine Luiza. Se a Magazine Luiza vender 3 vezes mais, o fundo de shopping recebe 3 vezes mais daquela loja específica. Só que o fundo de galpão recebe exatamente o mesmo aluguel, não importa o quanto a Magazine Luiza vende. Então, o que de fato eu tenho quando eu compro o fundo imobiliário? É o galpão, é o patrimônio. E mais do que nunca, a crise escancara obviedades, não é nem o rendimento, nem o contrato de locação. O que eu tenho é o patrimônio. Então, eu tenho que saber quanto vale aquele patrimônio para antes de tomar minha decisão de comprar ou vender cotas. Perfeito, mas você disse então que a análise do valor do PVP, vamos falar diretamente, é só um componente da análise, um componente da decisão. Isso. Por quê? Porque a gente pode também entender que essa crise pode ter outras derivadas, ela se aprofundar, e numa futura reavaliação patrimonial, e aí vamos falar da caixinha dos tijolos, pode ser que aquele valor patrimonial que você tinha na cabeça foi só uma coisa que você acreditou que fosse correta, mas ela, na verdade, foi reavaliada. Então, é importante, mas tem que ter cuidado. É isso. Isso, é importante, mas tem que ter cuidado. Eu acho até, Baroni, que o preço sobre o valor patrimonial, ele não é a decisão de investimento. Eu vou detalhar um pouco mais. Ele chega na decisão de compra. Eu decido investir, vamos ver se eu me deixo claro. Eu decido investir porque eu analisei o patrimônio, não estou falando do valor ainda. Esse fundo é de shoppings, eu gosto desses de shoppings. Esse fundo é de galpões, eu gosto desses galpões e tal. Depois eu analisei o gestor, eu confio nesse gestor, eu gosto desse gestor e tal. Então aí eu estou tomando a minha decisão de investimento, certo? Aí eu começo a ver questão de preço e valor. Se eu comprar cotas deste fundo pelo preço X, eu estou recebendo quanto em valor? Preço sobre valor patrimonial. Se eu comprar cotas deste fundo pelo preço X, eu espero ter quanto de rentabilidade, de yield? Entende? Entendo. Então, eu acho que a decisão de investir eu já tinha tomado antes, principalmente por parâmetros qualitativos. Depois eu vou para o quantitativo. E aí eu vou chegar no preço sobre o valor patrimonial e no yield. Se eu começar ao contrário, essa minha análise está de ponta cabeça. Se Parabéns. for uma boa análise, foi pura sorte. Foi pura sorte. E esse vídeo vai ficar gravado, eu gostaria que vocês ouvissem de novo o que o Arthur falou, tá? Essa análise top-down aí, ela é muito importante, de saber por onde você começa. Muitas vezes você começa do yield para o imóvel, tem que ser do imóvel para o yield. Exatamente. Fazendo uma provocação, você deu um exemplo, num dos vídeos que eu assisto praticamente todos, que você falou assim, pessoal, lembre do shopping que você tem aí na sua cidade, aí você ficou parado.
Aí você falou assim, eu estou parado para você imaginar mesmo, né? Então todo mundo imaginando o shopping. Você acha que esse shopping vai continuar existindo depois dessa crise, etc, etc. Arthur, a gente pode chegar a uma conclusão de que, de repente, os bons fundos são aqueles que têm os imóveis mais bem localizados, onde estão realmente nos centros urbanos da cidade, e que depois dessa crise pode ter um flight to quality totalmente inesperado de todo mundo querendo realmente estar próximo desses ativos, porque, de alguma forma, eles vão transitar melhor por essa crise. Ou seja, uma obviedade vai ser talvez muito mais importante na tomada de decisões, a gente vai finalmente tomar decisões olhando o valor imobiliário e menos a renda. A gente vai mudar um pouco o nosso viés de confirmação aí? Baroni, muda para quem participou e depois da crise vai passar e outros investidores vão chegar e que não passaram por essa crise e não vão fazer a análise que deveria ser feita. Mas, enfim, são coisas que acho que até a gente já parou de falar de tão batido que fica, mas quais são mesmo as 3 coisas mais importantes de um imóvel? Localização, localização, localização. E se for um ativo logístico, qual que é a 4ª? Não sei. Qual? Localização. Localização. Isso eu falo do ativo logístico pelo seguinte, um escritório no número 1000 da Brigadeiro Faria Lima, ou no número 1200 da Brigadeiro Faria Lima é a mesma coisa. Agora, um galpão no quilômetro 100 da Castelo Branco, ou no quilômetro 120, pode ser completamente diferente, né? Então, localização ainda é mais importante em ativos logísticos. Mas, então, são as obviedades que a crise escancara, né? Isso não mudou. Flight to quality vai acontecer no mercado real se a crise for severa o suficiente para liberar espaços, seja em shopping, em escritório, seja lá o que for. É evidente que alguns vão sucumbir nessa crise e algum espaço vai ser liberado. Liberou espaço nas melhores regiões, quem sair da crise sai mais fortalecido, até porque tem menos concorrentes. E eles vão aproveitar. Né, vão aproveitar para ocupar espaços melhores e talvez a preços menores no começo da saída da crise. O investidor de fundo imobiliário, o que está agora doído, machucado, lembra que cachorro picado por... Você adora esses ditados populares, né? Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. A gente que tem medo de linguiça pode até fazer um flight to quality, mas daqui a pouco vai aparecer cachorro que nunca viu cobra na vida, são novos investidores, e eu estou até achando que no boletim agora da Bolsa de Março talvez já apareça crescimento, ao contrário do que eu imaginava, porque pelo menos no geral, a Bolsa divulgou o número geral e cresceu o número de investidores em Bolsa. A Ambima divulgou a captação líquida de fundos de investimento, cresceu a captação de fundos de renda variável. Estou achando que o fundo imobiliário também deve vir na mesma toada, apesar das quedas. Então, quem chega depois e nunca foi picado por cobra, não vai se preocupar tanto como não vinha se preocupando há pouco tempo atrás. O André Bassi está nessa linha também, ele acha que vai crescer sim a quantidade de novos investidores. O Arthur, outro ponto que você bateu muito e tem batido muito nos seus vídeos, principalmente mais no começo aí do lockdown, é a questão da informação, porque nós realmente vivíamos num deserto total de informação e hoje a gente é inundado com a quantidade de pessoas que cobrem o mercado, a quantidade de pessoas que apresentam suas visões sobre fundos, setores. Você acha que agora, mais do que nunca, o filtro do investidor tem que estar mais ativo ainda, mais seletivo ainda, mais ancorado naquele viés mais assim, onde ele tem mais aderência à linha editorial? Qual é o risco do excesso de informação numa crise como essa? O risco ele sempre vai existir, mas é melhor lidar com o risco do excesso do que com o risco da escassez. Então vamos começar por aí. Você faz um trabalho super sério, eu faço um trabalho sério, mas a gente não é parecido à toa. A gente tem essa cara de professor de biologia, né, meu? Se eu colocar o óculos, então piorou, né? E com todo respeito aos professores de biologia, né? Você não vai me ver com o cabelinho para cima, fazendo invista em fundo imobiliário e tal. Mas tem gente que quer esta linguagem e que eu não sou capaz de entregar. Você tomou até um susto aí com a minha dancinha aqui, tá vendo? Só faltou fazer a dancinha dos caras com a
Então, tem gente que quer essa linguagem que a gente não vai ser capaz de entregar e se informar de alguma maneira, que seja, né? Em algum momento, as pessoas vão demandar mais conhecimento e vão chegar em outros profissionais, não necessariamente em mim ou você. Não sei se a gente é o top do conhecimento, mas, enfim, em algum momento, as pessoas vão procurar um outro conteúdo, ainda que não seja na linguagem, na forma que tenha despertado o interesse inicial. Agora, tem que tomar cuidado, a diferença de marketing para finanças, entendeu? E a minha preocupação hoje é que tem gente que estuda mais marketing do que finanças. Por isso que eu falo daquela hashtag que eu inventei lá, que é menos idolatria e mais estudo, entendeu? Eu não tenho nada contra alguém estudar marketing digital ou marketing em geral, todo negócio depende de marketing. Mas fica para você, a mesma coisa que eu falo para todo mundo, eu vou falar para você. Se um dia você, Baroni, perceber que você dedicou mais horas estudando marketing do que finanças, quando você colocar a cabeça no travesseiro na noite e falar, cara, estou pegando o caminho errado. Não é por aí. Se eu falo de finanças, eu tenho que estudar finanças. Marketing vai ser uma pincelada para eu conversar com os profissionais de marketing e ter alguma noção do que eles querem. Mas deixa o marketing para quem é profissional de marketing. Eu sou de finanças, eu tenho que estudar finanças. Entendeu? É isso aí. Agora, o marketing, ele tem assim, um poder absurdo de fazer a pessoa acordar a hora que for, ir para a direita quando eu quiser, ir para a esquerda quando eu quiser. Então, isso me preocupa um pouco. Gente que tem um pensamento de curto prazo, né? Essas pessoas, elas são facilmente substituíveis, mas até ela aparecer a verdade e tal, ela enche o bolso de dinheiro e vaza. Isso aí me preocupa um pouco. Agora, quando eu falava da importância da informação, isso aí foi muito legal. Uma das coisas que saiu de bem da crise foi o quanto os gestores abriram muito mais informação do que a gente tinha, hein? Isso aí Pois é. E eu procurei fazer aqui uma bateria de lives e não parei, né? Eu ainda recebo essa semana o pessoal da RB Capital, Bresco. Nós nunca imaginamos, Arthur, quanto tempo nós estamos no mercado? A RB Capital era lá no prédio do Metropolitan, lá do HGPO, muito tempo lá, eu fui lá, muito tempo atrás, eles eram muito mais fechados a esse tipo de abordagem, e a Sim. Bresco também, que chegou no mercado agora, com um portfólio fantástico logístico, vai estar comigo na quinta-feira a RB Capital, e na sexta a Bresco. E você vai estar com Quineia no Infomoney, né? Quarta-feira com o pessoal do Quineia, que você falou há uns 15 dias atrás já, né? Falei com o Carlos e falei com o Flávio, os dois na sequência também, e olha que coisa impressionante, né? Isso aí. Um lado bom para a gente é que a crise fez com que acabassem as ofertas públicas temporariamente, então ninguém mais está em período de silêncio, né? Que eles mas... Sabe o que eu aprendi nessa crise? De que guerra, pandemias e tem algumas outras coisas, elas aceleram coisas que já estavam por acontecer. Sim. Então, a gente já estava tendo esse trabalho de transparência dos gestores, de aproximação com os gestores, e essa pandemia acelerou esse processo. Exato. Então, vamos ver, vai acelerar outras coisas, a mudança de home office, talvez a educação à distância, talvez a bancarização, a desbancarização digital, né? Digital. Então, assim, tem várias coisas que podem acontecer. O Arthur, vou te fazer uma pergunta bem marqueteira, só para te sacanear. Tô brincando com você. Qual é a bala de prata dos fundos imobiliários? Ou seja, imagina você fazendo um título, a bala de prata dos fundos imobiliários. Qual que é o fundo salvador, qual é o setor salvador, qual é o gestor salvador? Vai lá. Não existe, esse não existe. Pô, mas se você fizesse um vídeo ia dar 250 milhões de views. Né? A bala de prata é a diversificação, sempre. Mas vou te falar, quando está iniciando, eu até te devolvo isso como pergunta. Quando eu estava começando a ver e aprendendo fundo imobiliário, o dia que eu vi um fundo de logística, eu falei, cara, descobri o pote de ouro depois do arco-íris. É um baita imóvel, com um baita de um inquilino, um contrato de 10 anos, isso é a melhor coisa do mundo. Aí depois fui ver que, né, é mais um segmento interessante, não é o melhor de todos. Inquilino quebra, inquilino dá calote, varejista, então, nem se fala, sempre alavancado, né? Mas quando eu estava começando a aprender, quando eu vi fundo de logística, eu achei que a bala de prata era logística. Não é. A bala de prata não existe. Ela tem uma metralhadora chamada diversificação. Essa aí sim é efetiva. Maravilha. Uma coisa importante também, Arthur, que eu queria ouvir de você,
é que é o seguinte, né? A gente tem percebido nessa crise algumas vulnerabilidades também, né? Quais são essas vulnerabilidades? E você é formado em direito também. A segurança do contrato atípico, a segurança das garantias, eventualmente, que possam ser exercidas no CRIs. Do ponto de vista jurídico, você está tranquilo ou você está com a antena ligada ou esperando o primeiro problema acontecer? E abrir, como é que chama? Uma jurisprudência. Assim, eu não estou tranquilo, os primeiros problemas já estão acontecendo. Palmas para você, Arthur. Tem que ter essa. Desculpa interromper, mas é porque a gente às vezes é taxado de pessimista, alguma coisa. A gente está tentando trazer para vocês aquilo que nós estamos enxergando. Parabéns pela lucidez, Arthur. Vai. Obrigado. Então, os primeiros problemas estão acontecendo e eles têm que ser fortemente repelidos, né? Tem muitas questões oportunísticas. Então, tem coisas que, quando terminar essa crise, ela tem que ser lembrada como a crise do Covid-19, do coronavírus. Ela pode virar a crise da confiança ou da desconfiança, se as pessoas começarem a quebrar contrato por aí, né? Contrato é uma coisa básica ou basilar de uma economia, é ter confiança em contratos. E no Brasil já não se tem, mas não se tem em contratos assim, o gringo vem para cá para construir uma hidrelétrica, contrato de concessão de 30 anos, ele não confia, ele sabe que 30 anos no Brasil não existe. Apesar de eu comprar NTNB para 2045, os estrangeiros falam 30 anos no Brasil, o que eu queria uma taxa de retorno de, sei lá, 4% ao ano para fazer na Holanda, eu vou querer 12% ao ano para fazer no Brasil. O risco é maior, eu quero um retorno muito maior. Agora, contrato de locação, contratos atípicos, quando a gente começou a estudar fundo imobiliário, a gente já se fez essa pergunta, certo, Baroni? Contratos atípicos era uma coisa super nova, né, há 10 anos atrás, por aí. E muitas vezes eu já conversei com advogados e todos eles falaram, não, a jurisprudência é favorável, o contrato atípico é forte. Depois ele até deixou de ser atípico, já que foi tipificado no nosso ordenamento jurídico, é o chamado contrato de construção ajustada. Então ele ganhou mais força ainda, porque ele está na lei de locações. E aí chega uma crise dessa, e um monte de gente oportunisticamente, falando, não vou pagar o aluguel, eu quero 4, 5 meses de desconto. O cara está fechado, a loja dele está fechada há 15 dias, ele quer 4 meses de desconto. Entende? E isso aí pode ser um prejuízo grande para o futuro. E eu espero que os gestores tenham habilidade para lidar com isso, sejam ancorados por bons advogados que sejam muito duros na defesa disso aí, e principalmente que eles tenham um caderninho para deixar anotado o nome do inquilino oportunista. Porque o pensamento de curto prazo é que nem aquela historinha quando a gente é criança, a gente fala, o bem contra o mal, né? E no final o bem sempre vence. O que é esse no final o bem vence? No longo prazo, as verdades aparecem. O cara que está querendo ser esperto agora, ele está tendo um pensamento de curto prazo, ele vai melhorar o balanço dele no próximo trimestre, ele vai salvar o bônus dele, talvez, alguma coisa assim. Daqui a pouco esse contrato vence. E se o imóvel for bom e bem localizado, tiver em boa qualidade, vai ter o concorrente dele vai estar afim do imóvel também. Entendeu? Maravilha. E aí o gestor fala, então, você que tinha 7 bi de caixa e suspendeu o pagamento do aluguel sem precisar, eu não estou afim de renovar o contrato com você, mas eu vou renovar com o seu concorrente. Então eu espero que o gestor anote no caderninho o nome do espertalhão, o nome do oportunista, entendeu? Isso aí que você está falando é seríssimo e confesso a você que me preocupou muito, porque começaram a aparecer alguns nomes que eu não esperavam que fosse puxar uma renegociação tão cedo. Tão cedo. Baroni, na análise de risco de crédito, quem já estudou risco de crédito, na primeira aula tem os 5 Cs, que já se falam de 6. Mas qual que é o primeiro C? Caráter. Caráter. Não é capacidade, é caráter. Tem gente que tem dinheiro, mas não quer te pagar. Não é à toa. Então, é outra obviedade que a crise está jogando holofote. Primeiro, o risco de crédito é o caráter. Esse é o professor Arthur de Vieira de Moraes. É incrível a sua capacidade de correlacionar as coisas, Arthur. Vamos em frente, Arthur. Mais uma pergunta. Você adora estatística. Gosto. Não sei tanto que eu gostaria, mas adoro estatística. Exatamente, né? E aí, nós temos estatística de morte, estatística de contágio, curva para lá, juro composto para lá, essas coisas todas. E você tem feito aí umas brincadeiras, no bom sentido da palavra, no seu Instagram, tudo.
A estatística continua a favor dos fundos imobiliários? Continua a análise. Eu tenho feito aquela análise de volatilidade, né, dos fundos imobiliários para outras classes de ativos, e eles estão com um pouco menos da metade da volatilidade das ações. Diminuiu essa distância. Geralmente a distância é maior. Diminuiu durante a crise. Mas, assim, atualmente as ações estão com mais ou menos um desvio padrão de 8%, enquanto o fundo imobiliário deve estar uns 4,17%, praticamente quase que a metade. Agora, em relação ao IMAB5+, que é um índice que compõe lá, composto pelos Tesouro IPCA com vencimento longo, a partir de 5 anos, historicamente, a volatilidade do IFIX é menor. E nessa crise, não. A volatilidade está maior do que o IMAB5+. Então, uma das mudanças que tem acontecido no meio da crise, no mais pesado da crise. Não foi assim, por exemplo, no Joesley Day, mas já tinha sido muito parecido com isso na greve dos caminhoneiros. Então, com a renda fixa, e o fundo imobiliário tem essa característica, né, esse pezinho, essa similaridade, a correlação continua bem próxima. Geralmente, o fundo imobiliário ainda é menos volátil do que o IMAB5+, mas dessa crise ele está um pouco mais volátil. E com as ações ele tem se mostrado mais defensivo, sim. Está mantendo a sua característica. Maravilha. O Arthur, você é um defensor de ETF. Sim. Você gosta de BOVA11, o Itaú também tem o dele, o Bradesco tem o dele, a Caixa tem a dela, tem ETF de IMAB também, você tem ETF de SP500, né, de títulos americanos, você tem alguns ETFs aí, mal que a gente nem sabia que existisse, mas existem, na verdade, que às vezes são um pouco conhecidos ou com baixa liquidez. Chegou a hora dessa crise produzir um ETF de fundos imobiliários, de fato, alguns FOFs nasceram com essa proposta, se perderam pelo caminho. Será que essa crise deveria ter tido um ETF para deixar as pessoas mais protegidas da diversificação? Então, Baroni, a crise, na verdade, ela atrasou a hora, porque o ETF estava a todo vapor, o mercado e a B3 tinham essa demanda. Um dos empecilhos é a questão tributária, né, uma questão fiscal. Qual é? Tem ETF de renda variável. Por exemplo, o BOVA11 que você falou é um índice de ações, ele replica o índice de ações, tributação dele é 15%. O de renda fixa, quem não conhece ETF de renda fixa vai estudar. Tributação de ETF de renda fixa tem uma vantagem assim incrível. Não tem IOF e a alíquota ela não é pelo prazo que você carrega, ela é pelo prazo da duration, da duração média da carteira do fundo. Então, um ETF que já tem prazo médio maior do que 2 anos, e todos eles hoje têm, a tributação é 15%, não importa se você comprar hoje e vender amanhã. Enquanto que na renda fixa tradicional, para chegar a 15%, você tem que carregar 2 anos. Então, eu gosto tanto de ETF que eu sempre aproveito para falar das vantagens dele. Eu estudei sobre você, tá vendo? Então, é o seguinte, ETF de renda variável hoje é 15. ETF de renda fixa vai de 25 a 15, de acordo com a duração, tá, da carteira. E o de fundo imobiliário, cuja tributação é 20, ele não existe. Está num limbo aí. Então, um entrave é esse. O outro é o IFIX, que ele não é replicável na prática. Ele está muito grande, muito inchado. Então, ou muda a metodologia do IFIX, ou cria um outro índice, que é o que eu prefiro, inclusive. Não sei qual vai ser a solução da Bolsa. Mas o mercado, grandes instituições do mercado, grandes gestores de fundos imobiliários, já estavam com essa demanda para a Bolsa, e a Bolsa estava atendendo. O cliente da Bolsa não sou eu, nem o Baroni, nem quem está assistindo. O cliente da Bolsa é o Banco Itaú, é a XP, é o BTG, esse é o cliente da Bolsa. Então, os clientes da Bolsa estavam demandando e a B3 estava respondendo. E a ideia era que até o primeiro semestre desse ano saía o ETF de fundo imobiliário. Acredito que possa ficar meio, né, prejudicado, mas que ainda em 2020 saia isso. E você sabe por que eu estou te perguntando? Primeiro que eu sei que você gosta de ETF. E segundo, porque eu li em algum lugar, eu acho que inclusive no próprio Infomoney, de que o BOVA11, né, que é o ETF mais conhecido e mais líquido aí, ele teve mais liquidez do que várias ações, foi um dos ativos mais líquidos da Bolsa inteira. Então me parece que o ETF seria um instrumento de proteção, visto que a diversificação seria natural e teria muito mais liquidez, ou seja, as pessoas com liquidez, elas se sentem mais seguras também. Liquidez é um componente da segurança, né, Arthur? Exato. E os fundos, às vezes, com baixa liquidez, eles acabam caindo mais do que deveriam, porque não tem piso, né?
Isso aí, eu vou falar rapidinho de uma característica de ETF. O fundo imobiliário é um condomínio fechado, né? Ele não permite resgate. Um fundo normal, lá, um fundo multimercado, um fundo de ações, ele é um condomínio aberto, ele permite resgate. E o ETF? Ele é um condomínio aberto, mas ele é um condomínio aberto só para alguns, só para os ricos, vamos dizer assim. Ele permite resgate em ativos e não em dinheiro. Então, se eu tenho cota do BOBA 11, eu ligo na BlackRock e falo, quero resgatar. A BlackRock me entrega X% em ações de Vale, X% em Petro, X% em Bradesco, entendeu? Então, o que ele foi melhor nesta crise? Ao invés de eu sair vendendo papel, eu vendo cota do ETF e falo para a BlackRock, ó, liquida com as minhas ações. Entreguei minhas ações para a BlackRock para liquidar as cotas de ETF que eu vendi. Quem pode fazer isso? Todo ETF vai ter uma regra, um corte. E esse corte, assim, 10 milhões de reais para cima, por boleto, entendeu? Então, não é... Isso é para o investidor institucional. Agora, a reboque, se a liquidez aumentou, qualquer um se aproveita da melhor liquidez. E isso, sim, significa melhor precificação e menos risco, né? Mais fácil de entrar e sair. E tem formadores de mercado também que aliviam um pouco dessa... Tem. Então, o ETF, ele, a todo momento, ele tem cotas sendo criadas e destruídas. Eu posso comprar todos os papéis e pagar essas cotas em papel. Então, eu comprei e transformei em ETF. Eu posso vender e liquidar com ações, enfim. Mas desde que eu seja um grande investidor institucional, eu consigo destruir cotas ou criar cotas de ETF. E isso é que dá essa agilidade, gerou tanta liquidez. Para o investidor comum, é comprar e vender em bolsa, como se fosse fundo imobiliário, como se não tivesse resgate, tá? Mas ele já entrega uma proteção natural do risco de mercado pela diversificação, né? Maravilha. Bom, muita gente nos acompanhando aqui, o Arthur, incrível mesmo como você tem muito carisma aí, atrai muita gente, porque realmente o pessoal quer te ouvir. Mas olha só, ainda quero explorar mais alguns pontos de vocês, a gente acabou de passar de meia hora, mas eu queria mais alguns minutinhos seus. Primeiro deles, os riscos são sistêmicos, né? Ou seja, nós temos aí, eu tenho falado que são várias derivadas dessa crise, que começou com lockdown e pode desembocar numa crise fiscal em escala global. Sim. A minha pergunta é, o investidor ele está hoje entre a cruz e a espada, porque é o famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, eu olho para uma crise fiscal lá na frente e falo, poxa, os ativos reais são excelentes, porque eles vão me proteger contra uma possibilidade, talvez, do dinheiro não valer nada, né? Do cash stretch, né? Ou seja, o dinheiro perder valor. Mas, por outro lado, eu estou diante de uma possível reforma tributária que pode vir com uma força avassaladora e atropelar, não dá nem tempo da gente se defender e ser nocauteado numa outra enxurrada de sell-off aí no mercado. Olha aí. Quem está acompanhando com a gente aqui, ó. É isso aí. A minha tá de lado, daqui a pouco eu trago ela aí. Como é que é o nome dela, Arthur? Aí é não melhor... Pode falar. Então não fala. É Cherry, cara, eu detesto, não concordo. É Cherry, tem nada a ver comigo, mas não fui eu que escolhi. Tá certo, mas também... Mas eu estava prestando atenção na sua pergunta e queria falar mais uma vez, Meu pai, quando ele se aposentou de bolsa, foi com 50 anos de mercado, né? Uhum. E eu, toda a minha época de agente autônomo, que foram 19 anos, trabalhei ao lado dele. Então, é minha fonte de conhecimento ali, quase que inesgotável. E ele sempre falou para mim que quando todo mundo quebra, ninguém quebra. Crise fiscal. Se todo mundo está na mesma, está igual para todo mundo. Se o Brasil vai lá e imprime dinheiro e o fiscal fica desbalanceado, mas os Estados Unidos não, a Alemanha não, aí você tem um problema. Agora, quando todo mundo foi para a mesma lama, todo mundo quebrou junto, ninguém quebrou, entende? Saída da Segunda Guerra Mundial, a Europa toda devastada, os Estados Unidos lá não tinha tido um tiro. Então, a Europa estava quebrada, os Estados Unidos não, ok? E agora, a saída do Covid, todo mundo na mesma, todo mundo com as mesmas dificuldades. Então, isso não é, para mim, uma grande preocupação, porque é como se não tivesse mudado, assim, todo mundo estava mais ou menos no mesmo patamar, deu 3 passos para trás ao mesmo tempo. Então, a questão fiscal, evidente que ela é perigosa, a gente tem que ficar muito alerta, porque tem governador aí tentando fazer um monte de estripulia no meio dessa história, passar dívida para a União, essas coisas assim.
mas é uma situação igual para todo mundo. É uma situação sistemática no mundo inteiro, um negócio incrível mesmo. Me preocupa um pouco mais essa questão da jurídica, dos contratos que a gente falou agora, e outras coisas vêm. A crise, ela vem, derruba uma coisa, mas ela cria outra. Então, eu não tenho muito medo do pós-crise assim, né? Não vai ser voltar como era antes, mas tem coisas que não existiam antes, boas também, que acontecerão pós-crise. Agora, nessa se tem uma situação ideal para essa frase, quando todo mundo quebra, ninguém quebra, é essa crise atual. Incrível, pensar. Os Estados Unidos, com todo o poderio militar que tem, com todo o dinheiro que tem, é o país que mais está apanhando, que mais está sofrendo. É um negócio incrível como todo mundo foi atingido da mesma maneira. Arthur, quem está chegando aqui é o Conejo, ó. Um abraço para o Conejo. Ô, Arthur, lembrando só que o tema da nossa live aqui é riscos e oportunidades, né? Agora eu vou fazer mais uma provocação a você. Imagina que você tem todo esse conhecimento que você tem hoje, tudo que você acumulou até agora, só que você não tem R$1 investido em fundo imobiliário. O que você faria agora? Você acha que agora é a hora de entrar, é uma baita oportunidade? Ou não? Cautela, caldo de galinha. O que você faria se você não tivesse R$1 em fundos imobiliários, mas com o seu conhecimento? Então, é uma hora melhor de entrar do que era 2 meses atrás? Do ponto de vista só de preços, mas o que adianta? Em estatística tem muito isso, você descasar a série temporal da coisa, né? Bom, em janeiro o preço era 120, agora o preço é 90 do fundo sei lá o quê. Só que em janeiro a economia era uma, a situação era outra, a perspectiva futura era outra ainda. Né? Então não pode ser uma conta tão simplista, só porque caiu, tá bom. Agora, é melhor pagar 90 do que 120 se as situações, por mais que a gente esteja em crise, o imóvel é bom, o imóvel tem futuro, você não acredita que aquele segmento vai ser varrido pela crise, o que eu acho que nenhum deles vai, coisa assim, é melhor investir agora do que era antes, né? É a grande oportunidade, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que dar um jeito? Não, não é a grande oportunidade, não é a oportunidade do século, não é a oportunidade da vida, é uma oportunidade de fazer bons investimentos ou então de comprar aquele fundo que você estava namorando e que achava que estava caro demais. Se ele veio para um preço razoável, não precisa nem estar abaixo do patrimonial dele, já é uma oportunidade de comprar. Mas não sair fazendo estrepulia, não desbalancear o portfólio. E para quem já tinha fundo imobiliário, vou desvirtuar um pouco a sua pergunta, mas é importante isso. Tem estudos lá de finanças comportamentais em que a gente não é averso a risco, a gente é averso a perda. Então eu estava lá e fui investir em fundo imobiliário porque eu me dizia menos arrojado, então não queria ação e tal. Ouvi um tal de um professor Arthur que fala, comece pelo fundo imobiliário antes de ir para ações. Fiz isso, e aí veio a crise e a minha carteira desvalorizou, 25%. Aí o que eu estou pensando em fazer? Pegar meu dinheiro que estava na renda fixa, na reserva de emergência, sei lá, para outros planos, e comprar mais em fundo imobiliário agora para baixar meu preço médio, porque assim eu vou me vingar dessa crise, eu vou dar um jeito de sair dela quanto antes. Não faça esta bobagem. Isso é aumentar a sua exposição a risco, porque você não é capaz de lidar com perdas. A gente não gosta de perder nem no par ou ímpar, Baroni, quanto mais perder dinheiro, tá? Mas o que acontece quando a gente perde dinheiro? A gente quer dar um jeito de resolver a solução, tirar um coelho da cartola, uma carta da manga, e acaba fazendo bobagem. Então, na verdade, o que é para fazer agora? É continuar o planejamento, investindo um pouco por mês, por semana, sei lá, cada um tem o seu planejamento, mas não é para sair do mesmo jeito que no começo, naquela queda forte, tem gente que se desespera e quer vender. Não se desespere para comprar. Não se desespere para comprar. Maravilha. Fernando Pivetta chegando aqui, o Elvésio lá de Vitória também chegando por aqui. Tem alguém perguntando aqui, o Fernando, querendo saber a diferença de Iridium e UBSR. Fernando, a gente não vai falar de fundo, mas para você não ficar sem resposta, o Iridium é um fundo de CRI, que tem também outros fundos imobiliários, que gosta de comprar outros fundos imobiliários, é um gestor já tradicional do mercado, que era lá do Banco Fator, que é o meu amigo Rafael Selegato, que inclusive vai estar no canal do FIS.com.br daqui a pouco, junto com o Daniel Caldeira da Mogno, agora às 8 horas. Pode terminar uma live e já ir para outra. O BSR é o fundo
que vem da gestão da REC, que também é um pessoal bastante tradicional no mercado, nasceu com um perfil de risco de crédito mais alto e depois calibrou um pouquinho mais para fundos, por operações, vamos chamar assim, mais... O Arthur não gosta de falar high grade, mas eu vou falar então com baixo risco de crédito. Então, eu diria que os dois hoje, dentro das suas carteiras, têm riscos de crédito médio, mas o Iridium tem, é como se fosse um pouco de FOF dentro dele. Ele gosta de fazer operações com outros fundos imobiliários. O BSR é mais puro sangue, fundo de CRI. Pronto, Fernando, você não ficou sem resposta. Seguimos o jogo aqui e vamos lá. Arthur, como eu falei, a gente está perto de terminar aqui. Você já falou que não tem bala de prata, a estatística está a favor, tudo está bem, bem claro para nós todos aqui. Mas a gente também não pode dizer que o mundo vai ser igual. Essa crise ela atingiu a vida das pessoas, né? E nós sabemos que o fundo imobiliário ele é consequência da riqueza que é produzida em volta do imóvel, né? Sim. O mundo, certamente, ou pelo menos ao que tudo parece, sairá mais empobrecido de tudo isso. Então, dê uma mensagem para os investidores de fundos imobiliários de que eles têm que entender que no médio prazo, vamos colocar uma entre 6 meses a 12 meses, nem sei se isso seria médio prazo, mas vamos colocar isso, é natural que os fundos imobiliários talvez sejam colocados em xeque, ou seja, todas aquelas premissas, tudo aquilo que a gente imaginou seja colocado em xeque. Mas agora também tem que ter um jogo de paciência para você saber passar por essa crise e entender que lá na frente não tem o pote de ouro, mas que lá na frente você pode talvez conseguir o seu resultado aí. Ô, Baroni, a minha leitura, depois daqueles primeiros 15 dias, que foi assim, chute, pontapé, porrada para tudo quanto é lado, né? Quando começou lá o circuit breaker, e a segunda semana foi mais difícil, eu falo, caramba, o que está acontecendo, né? Assim, o que está acontecendo de diferente com o fundo imobiliário? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Dos pilares de fundo imobiliário, o primeiro deles é o ativo, é o patrimônio, é o ativo real, você tem lá um bom imóvel. Lá naquela época, ainda, um dia nas minhas redes sociais, coloquei uma foto lá do Coliseu. Ó, isso aí o Lombo comentou ontem na live. Já passou por pandemia, por tudo que você possa imaginar. Então, esse é o grande pilar de um fundo imobiliário, é o ativo. E ainda que seja um fundo de CRI, se ele tiver um ativo como garantia, de alguma forma também você pode se basear naquilo. Quais são os outros grandes pilares do fundo imobiliário? E o que os diferencia das ações, por exemplo, por que a volatilidade é menor? Os rendimentos, eles são relativamente constantes e previsíveis. Relativamente constantes e previsíveis. O que essa crise fez? O pilar principal continua lá. O Coliseu está lá e não caiu. Mas os rendimentos, eles se tornaram temporariamente inconstantes e imprevisíveis. Entende? E aí deu tilt na planilha de todo mundo. Então, aquele fundo que distribuía 50 centavos todo mês, faz 2 anos que ele distribui isso. Eu continuo acreditando que ele ia distribuir mais 50 centavos, então era constante e previsível. Embora eu saiba que a renda variável possa mudar e tal, mas é relativamente constante e previsível. Agora eu já não sei. Mesmo não sendo fundo de shopping, eu já não consigo ter certeza que ele vai pagar o mesmo 50 centavos no mês que vem. Por exemplo, a HGRE ou os fundos do CSHG já deixaram claro, sei lá, vou olhar mês a mês. Então, isso, temporariamente, tirou a sintonia de todo mundo, tirou a forma mais clássica de analisar fundo imobiliário, que nem é a mais correta, nem é a correta, que é analisar pelo yield. Agora, eu não tenho o yield como referência, então eles ficaram mais próximos às ações. Entendeu? O Arthur. Isso se regulariza, em algum momento isso se regulariza. Agora... Mas, e aí, o que me sobra? O patrimônio. O que me sobra é o patrimônio. Então, é aqui que eu tenho sempre uma boa referência para avaliar. Agora virou guerra de dinossauro. Sérgio Beleza Filho chegou na live. Olha que tragédia. Beleza com o Conejo. Agora é guerra de dinossauro. Agora é Tiranossauro Rex contra Espinossauro. Deus que me livre dessa live, viu? Arthur, você tocou num ponto importante. O fator renda, a previsibilidade. Quantas palestras você deu? Quantas palestras eu dei? Quantos workshops nós demos e falando que é um produto previdenciário, que você tem previsibilidade da renda. Essa crise desarranjou tudo isso, desarrumou tudo isso. Por isso que eu acho que todos nós teremos que nos reinventarmos, ressignificarmos tudo aquilo que a gente desenvolveu até aqui sobre os nossos conceitos de investimentos em renda variável. Apesar da gente saber que isso era possível,
a gente não imaginava que isso fosse acontecer, existe uma diferença entre possibilidade e probabilidade. Possível sempre foi. Se você perguntasse para mim, Baroni, qual que é a chance do XPMOL zerar a renda? Eu ia falar para você, possível mas qual que é a chance? É próxima de zero. E aconteceu. Então, o que eu acho que essa crise fez essas probabilidades, né, elas todas aconteceram e ao mesmo tempo, na mesma época em que o XPMOL zerou a renda, o HGRE diminuiu a renda, entende? Tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso não era algo que tivesse no radar de todo mundo, né? A renda é variável, ela varia conforme o lucro, mas foi um efeito sistemático. O que costuma ser risco sistemático em fundo imobiliário? Taxa de juros fazendo o preço reagir de maneira contrária. O juros sobe, o preço cai e vice-versa. Agora houve uma situação em que houve um efeito praticamente sistemático no rendimento, na lucratividade dos fundos. Isso realmente ninguém tinha passado e talvez, espero, seja a última. E foi muito, mas mais do que isso, né, Arthur? Foi muito agressivo, né? Muito agressivo. Você viu? Um XPMOL, sei lá, não vou pagar a renda. O outro cai 60%. E olha que nós estamos no começo, né? Esse é que é o problema. Nós estamos com 30, 40 dias de lockdown. Ainda não temos um plano claro de como é que a gente vai sair de tudo isso, como é que as pessoas... E eu tenho falado muito que eu estou moderadamente otimista com medicação, porque eu acho que só uma medicação, porque vacina a gente sabe que é mais para frente, mas só uma medicação eficiente, com protocolo, que vai conseguir fazer as pessoas voltarem a ter confiança de ir para o cinema, de ir no restaurante, né? Você está nesse entendimento também, Arthur? Eu sei que a coisa passa. Eu vou procurar essa foto, mas eu viajei de lua de mel em 2009. Casei um pouco antes, mas a gente viajou em 2009. Tem uma foto da minha esposa, lá no Museu do Louvre, vendo lá a Mona Lisa. Você olha a foto e fala, mentira. Pode passar. Falando dela, apareceu aqui. Ela está assim no limite, na linha onde dá para chegar o mais perto possível da Mona Lisa. E não tinha mais ninguém, tinha 3, 4 pessoas na sala. Você fala, mentira essa foto, impossível. Eu fui para Paris, não fui, mas alguém que está assistindo fala, eu fui para Paris faz 2 anos, eu nem consegui entrar na sala da Mona Lisa. O que tinha em 2009? SARS. O mundo estava saindo da crise da SARS. Ninguém queria ainda circular, ninguém queria ir nem ver a Mona Lisa no Museu do Louvre e tal, não sei o quê. E hoje, né, ou 6 meses antes de hoje, não dava nem para entrar no Louvre, quanto mais na sala da Mona Lisa. Então, as coisas passam, sim. A gente não tem memória para dor. No começo, a gente vai ficar assustado, vai ficar com medo. Daqui a pouco, a rotina volta. Exatamente como antes? Exatamente como antes, não. Algumas coisas ficam para trás, né, nesse processo que você bem disse que acelera. Algumas coisas ficam para trás, mas outras são criadas. Eu falei que eu ia lembrar a frase lá da letra de Aquarela, fui buscar, porque eu não lembrava. O futuro, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. É assim que é. Chegou, tá aí. Mas ela vai passar. E quando passar, algumas coisas vão nos fazer chorar, outras coisas vão nos fazer rir. Arthur, eu poderia realmente trazer você aqui várias vezes, porque o assunto não tem fim, né? Mas tem aquele texto também do filtro solar, né? Um texto antigo que virou filme, e ele fala uma coisa que não tem muito a ver com isso, mas ele fala, né, que justamente as encrencas de verdade em sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça e te pegam no ponto fraco às 4 da tarde de uma terça-feira modorrenta. É mais ou menos isso, né? A gente estava aqui, de repente aparece o Dora na televisão, fechando o shopping, aquela coisa toda, e você inesperadamente não sabe o que está acontecendo. Sim. Meu amigo, como eu posso te agradecer? Que aula, hein? Que aula, hein? Imagina, você começou aí já citando que não precisa de agradecimento, me chamando de amigo, então não tem que agradecer. Nós estamos aqui para isso. Eu conto com você, você sabe, você pode contar comigo. E o Arthur é um amigo, eu falei isso já pessoalmente para ele, falo na live, que é um amigo que mora dentro do meu coração, mas lá no fundo mesmo. Eu falei para você, descendo do elevador da casa do Wagner, eu falei assim, cara, eu gosto demais de você. Falei ou não falei? A gente descendo do elevador, eu falei, cara, eu gosto demais de você, como eu gosto. A gente ficou conversando, como olhando. E olha que eu tinha trabalhado aquele dia até tarde e tal, você também, com vários compromissos. E a gente foi para a casa do Wagner, saímos lá bem de noite, e eu falei isso para você.
Já vai acabar? Já vai acabar, mas é isso aí. Mas a gente sempre se reencontra, o Arthur é um grande amigo. Arthur, obrigado. Obrigado. Continue fazendo os seus vídeos. A gente está nessa maratona toda aqui tentando trazer informação para todo mundo. Curtam o vídeo aí em respeito ao carinho todo do Arthur. E Arthur, lições para a crise. Será que você vai ter como revelar para a gente aí uma grande lição que você já tirou até agora? Ou vai esperar a crise passar? Para fechar o vídeo. Então, pensando em outras crises que eu já passei e tal, né, tem, assim, eventos sistêmicos e eventos idiosincráticos, tá certo? Aquele evento que não sistêmico, aquele evento individual. E crise é assim também, viu, Baroni? A crise, ela é sistêmica, mas ela nos afeta de formas diferentes. Sim. A pior crise, para mim, foi a de 2008. Porque, como ela me afetou? As crises anteriores, eu era um moleque, eu era solteiro, eu não tinha compromisso e tal, meu patrimônio desvalorizava, mas e daí, né? Na crise de 2008, me pega já casado, pensando em ter filho, tentando engravidar e tal, aquela crise me pegou de um jeito pior do que todas as outras, entende? A crise de 29 não fez nada comigo, nem nascido era, entende? Então, se a gente ficar comparando na imprensa, a crise A, B, C, D, a crise que te pegou é a crise mais difícil. E aí o que não pode acontecer é numa próxima crise ela me pegar de novo. Certo, é isso aí. De 2008 eu trouxe um aprendizado que era ter um portfólio bem diversificado, que era manter dinheiro na renda fixa e tal. Eu nunca passei tão bem por uma crise do ponto de vista dos meus investimentos. Vamos ver o que essa crise vai fazer com a minha profissão, com o meu ganho, sem ser investimento, né? Dando aula, dando palestra, essas coisas. Mas do ponto de vista de investimento, essa é uma crise que não me pegou, porque eu já vinha com uma lição da crise anterior, que é portfólio, perfil, diversificação, entendeu? Como diz aqui na minha terra, você estava mais calejado. Estava mais calejado, exatamente. Isso aí. E sei lá, mas esse fator, pensar na próxima crise vai ser igual e tudo vai fechar e vai ser abalado ao mesmo tempo, acho pouco provável. Agora, o que pode acontecer, uma dúvida para a gente ter sempre no radar é se o mundo não vai querer reagir assim mais vezes quando começar a aparecer uma gripe diferente na Ásia, em qualquer outro lugar, e já querer se antecipar e fechar as coisas. Mas eu acho que não. Lembrando lá da foto da minha esposa no Museu do Louvre, eu acho que não, porque senão, desde 2009, a gente já não teria agido diferente. Por mais que essa tenha sido pior, daqui a pouco a gente volta à rotina, ainda que a rotina seja diferente do que era antes. Maravilha. Pessoal, muitos ensinamentos. Obrigado, Arthur. Obrigado, não sei como te agradecer. E eu tenho um desafio aqui, que é entrevistar o Su. O Su é um fenômeno do Infomoney, né? O mestre dos derivativos que investe quase 70% em fundo imobiliário. Isso ele falou para mim, ele falou que vai falar na live. Que Sim. figura, hein? É um cara demais, muito inteligente, um coração enorme, vai ser um ótimo papo, você vai adorar. Então é isso aí. Quarta-feira, 4 horas da tarde, eu recebo o Su aqui. Na quinta-feira, RB Capital. E na sexta-feira, Bresco Logística. E o Arthur no Infomoney, quarta-feira, para falar com o pessoal do Quineia também. Isso aí. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado. Valeu. Curtam o vídeo aí. Arthur, obrigado, meu amigo, de coração, tá bom? Valeu. Um abraço.